saúde, educação, política, tudo isso analisado e comentado com responsabilidade pela equipe Aliança. No quadro É Bom Saber. Agora aqui na Aliança. Muito bem, bom dia para você. Olha só, nós ouvimos por aqui João Mulato e Douradinho, os quatro cantos da casa. Teve também Rick Renner, Não Perca a Tua Fé. E estamos aqui dando sequência, né, trazendo mais uma entrevista, especialmente aqui no quadro É Bom Saber. Olha só, É Bom Saber, está informativo e tem entrevista, incrementando hoje. Aqui estou recebendo o doutor Adalberto Martins Júnior, candidato a presidente na chapa 22, tudo pela ordem, né? Aí disputando a subseção, a 11ª subseção da OAB regional aqui de Mato Grosso, envolvendo os municípios aqui próximo a Colíder, Marcelândia, Colíder, Nova Canaã, né? E eles vão falar sobre as propostas de trabalho, né? Também recebo aqui a doutora Suelen Dayana de Araújo Canova, na vaga de Caixa de Assistência, né? Delegada da chapa, e também vai fazer esse comentário conosco, vai fazer aqui com a gente este bate-papo. Tá bom? Primeiramente, doutor Adalberto, bom dia. Obrigado pela visita, viu? Bom dia, Claudemir. Bom dia, doutora Suelen. Bom dia, ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade de estar ocupando esse espaço, estar esclarecendo as nossas propostas, as nossas pretensões, frente ao próximo triênio 2022-2024, frente à 11ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, pegar o bom dia agora da doutora Suelen. Doutora Suelen, bom dia. Bom dia, Claudemir, bom dia, doutora Adalberto, bom dia aos ouvintes. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui para expor as nossas propostas e agradecer, né, todos os advogados da nossa subseção. Muito bem. Passar agora para o doutor Adalberto, né, para falar justamente aí da chapa 22, né, tudo pela ordem. Quais as principais propostas, doutor, da chapa que vem trabalhando aí para essa eleição agora, que é dia 26, amanhã, né? Sexta-feira. Correto. Conta pra gente. Primeiro eu gostaria de pedir a permissão para estar lembrando dos nossos companheiros da chapa. Nossa chapa número 22, tudo pela ordem, tem na minha pessoa, né, a pretensão para o cargo de presidente, a doutora Silvana Fonseca como candidata a vice-presidente, o doutor Luiz Fernando Lopes como tesoureiro, a doutora Juliana Sasso como secretária adjunta, doutor Laudemar na condição de secretário-geral e a doutora Suelen como delegado da Caixa de Assistência. Nós, Claudemir, dentro da ordem, já ocupamos há 6 anos o cargo de delegado da Caixa de Assistência e nos sentimos, nessa atual condição, aptos para exercer o cargo de presidente da nossa 11ª subseção, que abrange os municípios de Itaúba, Santa Helena, Marcelândia, Nova Guarita, Nova Canaã e Colíder. E o conhecimento do sistema OAB, né, os serviços prestados ao longo desse período, nos capacita, né, e nos dá a segurança necessária para estar ocupando essa função e esse cargo, que, diga-se de passagem, não há qualquer remuneração, não há qualquer contraprestação, mas sim, sempre no espírito republicano, sempre na vontade de estar frente, representando os colegas e, por sua vez, fazendo uma OAB forte, é fazer uma sociedade forte. Muito bem. Sempre, quando falamos de classe, né, principalmente dos advogados, falamos da união, né, o senhor citou por aqui, e a valorização da profissão no meio social, né, e a respeitabilidade da OAB. Fala para a gente um pouquinho dessa proposta aí de união da classe e valorização da profissão e o tema que o senhor citou aqui, que é a respeitabilidade da OAB, que é uma das pautas principais aqui da chapa, né? Fala para a gente um pouquinho, doutor. Perfeito. A OAB,
ela, sem querer desprestigiar qualquer outra profissão que tenha a sua importância e o seu valor, ela ocupa uma posição frente à sociedade, historicamente falando, de luta, de defesa dos direitos individuais e coletivos, sempre visando a proteção e o cuidado do hipossuficiente, de modo que a figura do advogado, muito mais do que uma profissão, é um sacerdócio. Por quê? O advogado é aquele que deixa em segundo plano a sua família, os seus afazeres particulares, né, as suas vaidades, para estar defendendo o seu cliente, para estar levando justiça para essa sociedade. E o que acontece? Quando nós temos uma OAB forte, uma OAB valorizada, por consequência, nós temos uma sociedade inclusiva, né, protegida dos desmandos e do arbítrio do poder público, e assim conseguimos buscar um bem maior, que é a paz e a segurança social. De modo que, quando nós tratamos de uma OAB forte, nós estamos tratando, obviamente, de uma sociedade forte, de uma sociedade que tem do seu lado uma instituição apta e capaz de defendê-la diante de qualquer circunstância. Certo, muito bem. Bom, mais uma pauta que a gente gostaria de frisar também é a questão sempre dos acadêmicos, né, que estão se formando agora em direito, ou já estão trabalhando, os recém-formados, digamos assim. O senhor tem qualquer proposta da chapa nesse sentido, para os recém-formados, digamos assim, né? Ou para o advogado que está iniciando agora na carreira? Perfeito. Paralelo à condição de advogado, eu há mais de 10 anos sou professor do ensino superior e tenho com propriedade a condição de dizer que eu conheço a situação do jovem advogado. Eu conheço a situação do recém-formado. Eu sei das angústias, eu sei dos anseios da jovem advocacia. E a nossa chapa, ela é formada por profissionais das mais diversas estirpes. Nós temos profissionais que são jovens no exercício da profissão, que já são tarimbados e que acompanham essa realidade de dentro da instituição. Então, quando falamos em cuidado para com o jovem advogado, não é pegar na mão e carregá-lo como se hipossuficiente fosse, mas é dar as condições mínimas necessárias para que ele possa exercer o seu mistério. É a preparação profissional em cunho teórico, através da promoção de cursos, de eventos profissionalizantes, né? E também a possibilidade de colocar a Ordem dos Advogados à disposição através dos seus convênios firmados através da Caixa de Assistência, né, proporcionando ao jovem advogado o acesso a bens e serviços com valores mais acessíveis, bem como também não podemos deixar de lado as condições especiais de previdência privada, Unimed, né? Tudo isso visando não só o cuidado para com a pessoa do advogado, mas também visando o começo da carreira, que nós sabemos que, afinal de contas, nós passamos por isso, né, doutora Sueli? Esse começo da profissão, ele é muito complicado, né? A gente tem muitos anseios, a gente tem muitos sonhos, a gente vê aquele colega do escritório do lado bem-sucedido, né, e se espelha nele para chegar em tal condição. E a OAB, ela está aqui para dar esse suporte. A OAB, ela serve justamente para andar ao lado do jovem advogado. A OAB não é uma instituição que vai pegar na mão, né, para conduzir ele no lugar que ele não deseja. Afinal de contas, como profissional liberal, é o próprio profissional que faz o seu caminho. E a OAB, ela está aqui para dar esse suporte, para dar esse apoio. Muito bem. Defesa das prerrogativas. O que seria defesa das prerrogativas para o nosso ouvinte compreender, né, quais são o fortalecimento da comissão das prerrogativas? O que é isso na advocacia? As prerrogativas profissionais são os direitos do advogado enquanto profissional. Para o exercício da profissão, o Estatuto da OAB, através da Lei 8.906, prevê uma série de situações em que, para o exercício da profissão,
é preciso que haja a respeitabilidade para tais condutas. Justamente, voltando àquilo que eu havia informado, de modo a evitar os arbítrios do poder estatal. E dentre eles nós podemos destacar o contato direto e pessoal com o juiz, independentemente de hora marcada, a possibilidade de entrar no fórum, nas salas de audiência, sem que necessariamente esteja participando do ato na condição de advogado, o acesso aos autos de inquérito policial para o conhecimento de eventual acusação contra um cliente. Enfim, são N situações que estão previstas no Estatuto da Ordem para que haja o livre exercício da profissão, né? E assim agindo, volto a repetir, a defesa intransigente das prerrogativas profissionais sempre foi a tônica da nossa subseção e principalmente da nossa seccional. Afinal de contas, a defesa da prerrogativa, ela é o cerne, ela é talvez aquilo que garante o profissional, né, de fato, garante ao profissional da advocacia, de fato, né, como aquele essencial à administração da justiça. Muito bem. Vou pegar a falinha da doutora Suelen, né? Opa. Doutora Suelen, que é nova, já só me organizar direitinho, acho que está ok o microfone, né? Doutora que é nova, novamente bem-vinda. Gostaria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre essa presença do advogado, de repente, em inquéritos policiais, né? A presença dele, essa questão do respeito que sempre as autoridades policiais devem ter como advogado na hora que está representando ali o seu cliente também. E seja na defensoria pública, seja na questão policial também. Muito bem colocado, Claudemir. Essa questão é uma questão que a OAB sempre está à frente, né? E tivemos a sorte de sempre ter delegados muito sensíveis a isso, né? Principalmente, eu puxo aqui sardinha um pouquinho, né, para o lado das advogadas. Não temos várias advogadas, né, que militam no criminal, então a gente precisa ter esse cuidado, né, essa atenção. E a gente sempre teve portas muito abertas ao diálogo e até para poder colocar as coisas no eixo, né? Então, a partir disso, nós conversamos muito, sempre teve a participação da Comissão de Direito das Mulheres, né? Nesse sentido, de trazer esse olhar mais voltado, né, para os advogados, para os jovens advogados também. E aí tivemos a grata satisfação de fazer parte, de lutar, né, pelo núcleo do direito núcleo de atendimento às mulheres, que vem ao encontro de um anseio não só dos advogados e advogadas, mas também da sociedade. Muito bem. Muito bem. Tem uma pauta importante aqui na proposta que eu estou lendo aqui, gostaria que vocês frisassem, por gentileza, sobre realização anual, né, do seminário jurídico da OAB Colíder, né? Algo bastante interessante, em parceria com as instituições de ensino superior. Doutor ou a doutora pode ficar à vontade para comentar sobre essa proposta. Essa já é um sonho que a OAB tem há algum tempo, né? Nós, por diversas vezes, tentando firmar uma parceria com as instituições, e agora já está praticamente certo, temos uma parceria com a Unifama, para concretizar essa semana jurídica, trazer palestrantes até de fora, né, da nossa seccional, oportunizar também aqui na nossa subseção, temos excelentes palestrantes, como o doutor Adalberto mesmo colocou, ele já foi professor e tem o dom da palavra, foi o meu professor, né? Um excelente professor, diga-se de passagem.
Professor e aluna. Que bom. Exato. Então, e trazer essa vivência para o jovem advogado, né? Eu já fui jovem advogada e sei a importância que os cursos, que as semanas jurídicas traz para o profissional, né? Nesse sentido, a OAB sempre teve um olhar muito carinhoso com o jovem advogado. A ESA disponibiliza para o jovem advogado diversos cursos, né? De forma gratuita. Até mesmo na época da pandemia, onde não pôde haver essa presença, a ESA disponibilizava um curso a cada 2 dias. Então, você poder se atualizar, você poder ter um novo conhecimento sobre determinada matéria do aconchego do seu lar é muito bom, né? É uma facilidade que a OAB traz para o jovem advogado. Mas também já tivemos e temos vários cursos na OAB presencial. Infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que cessar, né? Mas recentemente tivemos uma excelente palestra com a doutora Graziela da Vara do Trabalho, juíza da Vara do Trabalho, com grande participação dos advogados, estagiários, jovens advogados, e que foi de um conhecimento enorme. Então, a OAB já tem esse cuidado e a nossa proposta é continuar ainda mais trazendo novos cursos para os jovens advogados e também atualização para os advogados que já estão militando. Até nesse gancho, Claudemir, nós já temos a comissão dos jovens advogados, né, que temos como presidente o Dr. Thales Salles, e que a nossa opção agora, o nosso foco é fortalecer ainda mais essa comissão existente. Muito bem. Quando falamos de direito do consumidor, é algo bastante delicado, né? O que as pessoas procuram sempre é esse amparo quando se trata de lesões no direito do consumidor. Principalmente agora também que estamos em propulsão da Black Friday e outras questões, né? Gostaria que o senhor falasse, doutor Adalberto, sobre a criação aí da comissão do direito do consumidor. Como que seria essa comissão e quais seriam as tratativas, né, as propostas aí que ela iria amparar o consumidor? Falasse um pouquinho para a gente, por gentileza. Comissão do direito ao consumidor. Muito bem. Primeiro, é importante que se entenda o que são as comissões. As comissões, elas são grupos que são formados para fins de estudo, de reflexão e debate sobre determinada matéria. Quando nós temos uma comissão voltada exclusivamente ao direito do consumidor, nós estamos querendo dizer da formação de pessoas, né, de advogados devidamente habilitados para o exercício de tal matéria, a fim de que possa estimular uma saudável relação entre consumidor e fornecedor. Todos nós, diariamente, estabelecemos contratos de consumo. Quando nós compramos um produto numa loja, quando nós contratamos um serviço, né, na condição de destinatário final, só que muitas vezes direitos são solapados. Alguns direitos que são básicos e inerentes da respeitabilidade das pessoas na contratação são deixados de lado. E a Comissão do Direito do Consumidor, ela vem para trazer esse esclarecimento à população. Afinal de contas, a OAB, ela não é voltada só para o advogado, só para a advogada. A OAB, ela tem um compromisso social enorme. Fato que, se você me permite até um parênteses com relação a isso, eu queria destacar ao longo dessa gestão, que agora ainda se faz vigente até o final do ano, algumas promoções frente à sociedade. A OAB, ela participa ativamente, por exemplo, nas campanhas da Comissão do Jovem Advogado, né, como se verificou antes da pandemia, na Páscoa, com as campanhas de doação de sangue, Natal Legal, né, a participação da OAB também frente ao Comitê Multi-Institucional,
que juntamente com a Vara do Trabalho, o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Ministério Público do Trabalho destinou recursos a um sem número de entidades sociais aqui no município, né? E recursos esses que ajudaram ao fomento da própria atividade da instituição. Nós podemos destacar também as ações junto à APAI, por exemplo, no apoio do estacionamento, né, em épocas de evento como a Agrocol. Então percebam a importância dessas comissões, né? E aí, fechando parênteses e voltando à Comissão do Direito do Consumidor, a gente é uma cidade, aqui em Colíder, enquanto cidade polo, né, onde a maioria das pessoas dos municípios circunvizinhos se deslocam até o nosso município para comprar, para consumir, para gastar o seu dinheiro, é importante uma comissão específica de direito do consumidor para trazer essa orientação necessária. Afinal de contas, nós sabemos que o empresariado, o comerciante local, ele é muito ciente, ele é muito... ele é bem conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, mas muitas vezes conflitos existem. E a OAB ela vem na condição de mediador, né? Para que, buscando o amparo, a pacificação social, nós tenhamos uma sociedade organizada, né? Comercialmente falando. Muito bem, gostaria de deixar os microfones abertos à vontade para a gente fazer as complementações, fica à vontade, doutor, doutora, e também elencar, de repente, algum desafio, né, da OAB que regional, né? E também aí, de repente, eu deixei uma pergunta a desejar sem fazer, né? Pode ficar à vontade para complementar. São várias propostas. Eu estou aqui com apenas 22 propostas, né? Mas todas elas precisam... Aqui tem? Não, todos são 25. São 25, né? 25, né? Então, de repente, a gente esquece de perguntar. Tá certo, tem que virar a página aqui. Esquece de perguntar uma proposta que é importante a gente comentar aqui. Fica à vontade, doutora. Sim, Claudemir, eu gostaria de colocar até uma proposta nossa com relações às audiências itinerantes. Como você mesmo colocou no início da nossa entrevista, a 11ª subseção não é somente Colíder, né? Abrange outras cidades. E é o nosso desejo. Temos a cidade de Marcelândia, Itaúba, Nova Santa Helena, Nova Canaã, Nova Guarita. E então o nosso desejo é trazer esses advogados mais perto, né, da nossa subseção. E sabemos a dificuldade de, às vezes, vir numa reunião, participar um pouquinho mais perto. Então, essa reunião itinerante já era um sonho, já era uma questão que já vínhamos tentando colocar. Infelizmente, até iniciamos a pandemia, né, nos impossibilitou. E isso também, por um lado, foi muito interessante, Claudemir. Por quê? Porque começamos a fazer as reuniões da OAB por videoconferência. Então, possibilitou os advogados, né, das cidades vizinhas de poderem participar. Mas mesmo assim, eles não estão, mesmo longe, mesmo distantes, não estão desassistidos, né? A OAB é sempre presente, sempre está buscando saber os anseios, né, dos colegas advogados, as dificuldades que estão passando e sempre lutando por eles, né? Temos aqui, sempre na nossa chapa mesmo, temos o Dr. Laudemar, que ele é de Nova Canaã do Norte, né? Então, será o nosso braço lá. Nessa atual gestão, temos o Dr. Bruno Lage, que é de Nova Canaã, né, que é o braço lá em Canaã da OAB. Lá em Marcelândia temos o Dr. Reginaldo, né, que é o nosso braço lá, que está sempre presente, lutando pelos advogados, lutando pela instituição. Também na nossa chapa temos a doutora Juliana, que é de Itaúba, mas que agora está, né, à frente
e estará com a gente, se Deus quiser e permitir, na nova gestão, mas que mesmo não participando, né, da diretoria, sempre esteve buscando trabalhar pelos colegas e trabalhar pela instituição, né? Então, desde já agradeço a todos esses colegas, né? Nosso agradecimento por lutar, né? Por ser essa ponte, né? Da OAB quando não podemos, quando a OAB não pode estar, um dirigente não pode estar, mas esses colegas, por mais que não participam efetivamente da diretoria, mas estão lá, lutando. Doutora Adalberto, fica à vontade para as complementações, destacando que é amanhã, né? Fica à vontade para pedir o voto. Quantos advogados estão aptos a votar? Mais ou menos em torno de 131. 130, mais ou menos, aproximadamente, né? Fica à vontade, doutor, para as complementações. De repente, esqueci algum tema, o senhor gostaria de elencar neste momento? Perfeito. Fica à vontade, o microfone aberto. Perfeito. Eu queria só pegar um gancho, né, continuando já caminhando para o fim, e destacar aquilo que a doutora Suelen acabou de dizer com relação às comarcas aqui da nossa região. Elas jamais estiveram desassistidas. Exemplo disso é que a nossa chapa, somos em 2 chapas, concorrendo à próxima diretoria, mas a nossa chapa é a única que prestigia os colegas de outras comarcas. Eu tenho absoluta convicção que, tendo um colega membro da diretoria, né, de outras cidades, obviamente que a OAB ali se está fazendo presente. E aquele colega que não faz parte da chapa, obviamente que o lugar dele é especial e relevante para ocupar a OAB, porque a OAB não é a diretoria. A OAB não é a comissão A, B, C. A OAB é todo advogado, é toda advogada, é todo jovem advogado. A OAB ela se faz presente e representada por todos nós que um dia decidiu fazer o curso de Direito e passou no exame da ordem para exercer essa profissão. Então, não se resume à diretoria, ok? Então, com relação a isso, dentro da nossa subseção, toda e qualquer cidade que aqui é abrangida tem um advogado representante, um advogado que chamou para si essa responsabilidade. E dizer também da importância da ordem frente à sociedade nessas situações que eu já disse, né? E aí vou relembrar com relação às campanhas da Comissão do Jovem Advogado, na Páscoa, né? Com doação de sangue, o Natal Legal, a participação frente ao Comitê Multi-Institucional, né? E também as ações próprias para a classe, para os colegas advogados. E aí nós temos as campanhas de vacinação contra o vírus da H1N1, né? Os cursos de profissionalizantes pela ESA, seja por videoconferência, seja presenciais, né? E eu queria chamar a atenção aqui para um ponto muito importante que foi uma vitória da advocacia da nossa 11ª subseção, à época ainda pelo presidente Dr. Ricardo Zeferino, o qual aqui eu rendo as minhas homenagens porque exerceu, né, um papel brilhante frente à instituição, que foi algo de difícil verificação dentro da classe, que foi a luta e, no caso, a vitória, substituindo um magistrado que, por convicções particulares, não estava exercendo a contento, pelo menos na nossa visão, o seu mistério. E, através da luta incansável da diretoria à época, houve, inclusive, né, essa vitória. Nós conseguimos substituir um magistrado, coisa de dificílimo verificação, né? Portanto, a OAB, ela tem muito a melhorar, sim. A OAB tem muito a crescer, tem muito espaço para ser ocupado, sim. Mas a OAB, ao contrário do que se pregou e vem sendo pregado, né? A OAB, ela não está miando, a advocacia não está miando. Nós somos uma instituição presente, somos uma instituição participativa, né? E com vistas a isso, muitas batalhas foram travadas, tivemos derrotas, mas muito mais do que elas foram as vitórias. Temos muito a crescer, muito a melhorar,
E a chapa 22 ela vem nessa tônica, né? Nós somos formados por profissionais já tarimbados no mercado, conhecedores da realidade profissional, porque esse período de pandemia, Claudemir, só um ponto que talvez vem sendo passado desapercebido, com a pandemia houve uma informatização dos procedimentos, do próprio exercício da profissão. E, ao contrário do jovem advogado, que talvez tenha uma habilidade maior com os meios, né, informáticos, talvez os profissionais mais antigos tenham uma certa dificuldade. E a OAB também vem para dar esse suporte para os advogados mais antigos, que têm uma certa dificuldade em manejar um sistema de processo judicial eletrônico, né, a digitalização de feitos, acompanhamento de autos informatizados. E a OAB também está para dar esse suporte e esse apoio para o advogado mais experimentado. Afinal de contas, a OAB ela está para todos. Ela não está para encampar a bandeira do jovem advogado apenas, ou da advogada, ou do advogado experimentado. Enfim, a OAB é para todos. Ela é plural. Tá joia? E com isso, eu quero encerrar minha fala pedindo, né, para os colegas advogados que amanhã, entre as 9 e 17 horas, vote na chapa 22, tudo pela ordem, e no âmbito da seccional, vote na chapa 1, da doutora Gisela Cardoso, atual vice-presidente da seccional, uma mulher experimentada na advocacia, que vive a advocacia de balcão, né? Aquela que frequenta fórum, que tem o contato direto com o cliente e que, ao longo desses anos de diretoria do âmbito da seccional, trouxe a advocacia da capital para o interior. Tá joia? E também pedir aos estimados ouvintes que aqueles que já, né, que já estão nos acompanhando, que entrem em contato com o seu advogado, né? São raras as pessoas que não tiveram, né, a oportunidade de conversar com um conhecido, que tenha um parente advogado, e pergunte para eles: você vai votar na chapa 22 amanhã? Ah, tudo bem, espero que sim. Tá joia? Pedimos então para os ouvintes que esteja cobrando o seu advogado para estar votando amanhã na gente. Tá ok? Então, muito obrigado pelo espaço e fiquem todos bem, fiquem com Deus. Muito bem. Doutora, alguma consideração? Gostaria de falar? Fique à vontade. Só queria mesmo agradecer, viu? O doutor Adalberto Martins Júnior e a doutora Suelen Canova pela presença aqui, falando sobre amanhã, né? A chapa 22, tudo pela ordem, e trazendo pautas importantes aí em defesa dos advogados. Claudemir, gostaríamos novamente de agradecer o espaço, né? Espaço este que utilizamos para demonstrar o serviço prestado pela OAB até o presente momento e as nossas propostas para continuar esse trabalho, né? E agradecer a todos os nossos apoiadores, a todos os advogados que nos receberam em seus escritórios, que ouviram as nossas propostas, que nos passaram os seus anseios, agradecer profundamente a cada um deles, né? E dizer que o seu voto será efetivo e nós vamos fazer valer, né? E dentro disso, pedir que amanhã, né, das 9 às 17 horas, votem na chapa 22, tudo pela ordem, e pela Gisele, a chapa 1. Muito obrigada, né? Obrigada a todos os ouvintes. O local da votação. O local da votação. O local da votação. Na sede da OAB, né? Das 9 às 17 horas, amanhã, né? Chapa 22 e pela seccional chapa 1. Muito obrigada, Claudemir, pelo espaço, né? Desde já nos desculpamos por qualquer falha, e agradecemos de coração. Obrigada, ouvinte, pela paciência de nos ouvir, né? Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Muito bem, agora 8h12, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui também pela live, lá, né, pela fanpage da Aliança, no Facebook, né? E estivemos também aqui pela 99,9. Muito obrigado, conversamos aqui com o doutor Adalberto Martins Júnior e a doutora Suelen Canova, representando a chapa 22, tudo pela ordem,
e eleição amanhã. Pedindo voto aí na chapa 22 e na chapa 1. Bom dia a você, muito obrigado pela companhia. 8h12, seguimos por aqui. Esse foi o nosso É Bom Saber, com essa entrevista especial do dia.